Está liberado. Senhor presidente, deputado Silvio Costa Filho, cumprimentar também o deputado Marcelo, nosso presidente da comissão, cumprimentar o nosso relator, deputado Samuel Moreira, em seus nomes, saudar todos os membros da comissão, em especial pela excelente condução dos trabalhos, pelo parecer de Vossa Excelência, deputado Samuel, e os avanços que foram feitos com relação ao texto inicial. Com destaque para a retirada das regras propostas e voltando às regras atuais do BPC, tanto para as pessoas com deficiência quanto para os idosos, do trabalhador rural, a carência para as mulheres permanecendo os 15 anos, a retirada da capitalização, bem como o abono salarial para que seja pago também às pessoas consideradas de baixa renda, e aí enquadra Paraná e Santa Catarina, por exemplo, porque se ficasse apenas um salário mínimo, não só os nossos dois estados, mas outros estados, as pessoas não receberiam o PIS, e com o aumento para R$ 1.360 aproximadamente, vai dar a oportunidade às pessoas também receberem esses benefícios. Parabenizar a Vossa Excelência pela coragem em excluir a vergonhosa aposentadoria compulsória de magistrados em casos de desvios de conduta, em que a pena disciplinar, vamos dizer assim, era a aposentadoria. Isso era algo que não aceitável em nossa sociedade, e agora, com o parecer de Vossa Excelência, certamente com a aprovação dos colegas deputados, será extinto esse privilégio, esse benefício dos magistrados, bem como membros do Ministério Público que cometem atos de ilegalidade. Então, parabéns pela coragem, bem como pela cobrança do CSL dos bancos de 15% para 20%, assim como era até ano passado. Então, parabéns por essas modificações. Vou ponderar duas questões que eu entendo com ressalvas nossas ao vosso parecer, que é a não inclusão dos estados e municípios, a primeira delas. Depois eu entro na aposentadoria especial. Temos mais de 2.300 regimes previdenciários no Brasil. Muitos municípios não têm regimes próprios, e excluindo os estados e municípios, vai ocorrer situações de que municípios próximos, como Joinville e Curitiba, por exemplo, tenham regras diferentes para se aposentar. Um professor, por exemplo. Ou Santa Catarina, que agora abriu concurso para a Polícia Militar, tem regras diferentes da Polícia Militar do Paraná. Se não incluir, no parecer, estados e municípios. Por isso que eu defendo a inclusão dos dois entes, até porque a situação financeira deles é uma situação caótica e que merece deste parlamento uma atenção especial e a coragem nossa de enfrentar esse tema, e não passar a responsabilidade para as câmaras de vereadores ou assembleias legislativas, que certamente terão grandes dificuldades em aprovar cada uma delas. Como falei, são mais de 2.300 regimes as suas regras. Então essa é a primeira ponderação. E eu passo para a segunda, deputado Samuel, relator, e me sinto contemplado porque as nossas 5 emendas feitas ao parecer foram todas elas acatadas, parcialmente, mas eu faço aqui uma ressalva especial, a chamada aposentadoria especial, que na verdade não tem nada de especial, muito pelo contrário, pois ela engloba as chamadas atividades insalubres. E é um benefício que não se compatibiliza com a idade mínima, qual que foi incluída por Vossa Excelência no parecer. Posto que a função dessa aposentadoria é retirar o trabalhador mais cedo do mercado de trabalho, pois ele trabalha exposto a riscos. Ela tem um caráter excepcional, como já decidiu inclusive o STF, e de natureza preventiva, com vistas à proteção da saúde do trabalhador,
que tem contato com agentes químicos, físicos ou biológicos, por exemplo, como calor e ruído excessivos, ou nas minas subterrâneas, que é o caso de meu estado, Santa Catarina, em especial na região de Criciúma. É importante destacar que a chamada aposentadoria especial tem uma forma específica de custeio, que é inclusive superavitário, que é o FAP, Fator Acidentário Previdenciário, e o SAT, Seguro Acidente de Trabalho, que pode ser inclusive de 6%, 9% ou 12%, dependendo do que a empresa faz de condições para se evitar os acidentes de trabalho, que é um pagamento feito pelas empresas sobre a folha de pagamento de seus funcionários. Não tendo, o trabalhador ou adiando o seu direito à aposentadoria especial, aí fica a pergunta: essas alíquotas seriam reduzidas? Até porque custeio e benefício são duas faces da mesma moeda, quando se fala em direito previdenciário. E duas questões importantes, pelo menos duas, acontecem caso o segurado não tenha direito a acessar a chamada aposentadoria especial. E vai continuar trabalhando, primeiro, ao risco, e se concretizado, se reverterá contra o Estado, inclusive, na forma de indenizações, como auxílio acidente, quando a pessoa fica com uma sequela, ou gastos com saúde, e até benefícios por incapacidade, como é auxílio doença, ou mesmo se aposentar por invalidez, ou se acontecer um acidente grave, até a pensão por morte. Ou ele pode mesmo, como acontece na dura realidade, perder o emprego, em razão do risco que ele oferece à empresa. Afinal, um trabalhador mais velho e cansado está mais sujeito aos riscos de um acidente de trabalho, o que se reverterá contra o empregador, aumentando inclusive os custos de judicializações trabalhistas contra as empresas, que poderão indenizar nas mais diversas formas esse segurado. E o que o parecer traz de mudanças nos atuais critérios da aposentadoria especial? Primeiro, acaba com a conversão de tempo especial para comum, pois é natural que durante a vida laboral as pessoas não trabalhem apenas os 15, 20 ou 25 anos expostos à atividade insalubre, mas elas alternem atividade especial com comum. Acaba também o parecer com a periculosidade, e aí inclui pessoas que têm contato a inflamáveis, explosivos, ou trabalhadores como eletricitários que trabalham em alta tensão, em alturas, muitas vezes em redes de alta tensão. E ao contrário das demais aposentadorias, na especial, ela iguala homem e mulher. Não há diferenciação alguma nos critérios do homem e da mulher. Então são retrocessos que prejudicam uma categoria que deveria, pelas condições delas, ter um tratamento diferenciado, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade. Contudo, o mais grave, nobre relator, é impor uma idade mínima na aposentadoria especial, pois isso praticamente inviabiliza por completo o acesso a esse benefício. Já que com 15 anos de atividade especial, eu pego de novo o exemplo do mineiro de carvão de Criciúma, vai se exigir 55 anos de idade. Então, se ela começou a trabalhar com 20 anos, aos 35 anos se aposentaria. Por quê? Porque esse cidadão contrai uma doença chamada pneumoconiose, que é o chamado pulmão preto, além de outros problemas do coração e até digestivos, que faz com que essa pessoa faleça, em muitos casos, e eu conheci vários, com 40, 42 anos de idade. E exigir dela 55 anos de idade é inviabilizar esse benefício. Ou, no caso da transição, na regra de transição, exigir 66 pontos. Ou para quem exerce 25 anos de atividade especial, vai exigir 60 anos de idade. Não tem como imaginar alguém trabalhando em alta tensão, por exemplo, ou com inflamáveis, com uma idade de 60 anos. Ou na transição exigir os 86 pontos, como foi proposto no parecer. Por isso o apelo, nobre relator, já que na média de idade
da aposentadoria especial, isso segundo o Anuário Estatístico do INSS, varia entre 45 e 49 anos de idade. Até porque essas pessoas falecem antes. Então a grande maioria se aposenta entre 45 e 49 anos de idade. E volto aqui de novo ao caso do mineiro de carvão do subsolo lá de Criciúma, de meu estado. O artigo 301 da CLT, por exemplo, diz que ele não pode trabalhar depois dos 50 anos de idade. Ele é proibido de trabalhar, artigo 301 da CLT. Artigo 301 da CLT proíbe que o trabalhador mineiro de carvão trabalhe após os 50 anos de idade. Ele pode ir para o solo, mas trabalhar no subsolo ele não pode após os 50 anos de idade. Exigir dele que trabalhe até os 55 anos de idade é uma... É bom a gente fazer um debate bem rápido. Na verdade, a idade mínima na atividade é 15 anos. E é a atividade máxima segundo os critérios de saúde, porque também não pode trabalhar mais do que 15 anos. Então, o mineiro de subsolo, ele em tese poderia se aposentar começando aos 20 anos com 35 anos. Né? Era isso que ocorria. Nós, de fato, resolvemos estabelecer uma idade mínima de 55 anos, que permite que ele trabalhe esses 15 anos e depois ele continue no mercado de trabalho com alguma outra atividade. Né? Então, aí, exatamente aos 55 anos. Pode ser que a lei não permita que ele trabalhe na mina acima de 50 anos. Mas nós também não estamos dizendo que ele tenha que fazer isso. Ele tem que trabalhar 15 anos, no máximo, 15 anos. A lei também estabelece que ele não pode trabalhar mais de 15 anos nessa atividade. Bom, se bem que você é muito mais especialista que nós. Eu sei que você a sua atividade, inclusive, como advogado previdenciário. Aos 40, ele não vai conseguir... não, ele poderia trabalhar até os 55, é que aí ele não pode, pela lei, passar de 50, é isso que você quer dizer? Entendi. Tentar dar uma estudada nesse assunto, mas o objetivo foi, dessa vez, estabelecer realmente uma idade mínima, a qual não tinha apenas os 15 anos, o que significava que ele poderia se aposentar até, se ele começasse com 18 anos, ele poderia se aposentar com 33 anos de idade. E normalmente não se aposenta com essa idade, acaba indo para o mercado e conquistando outras atividades, que eu acho que tem que ser mesmo, né? Porque ele sai em plenas condições de continuar trabalhando. Por isso que... Não, a legislação, do ponto de vista de saúde, diz que ele não pode trabalhar mais do que 15 anos nessa atividade. Ele não pode, mas trabalhar em outras, depois de 15 anos, ele pode, que ele não pode é mais que 15 anos. E o Rodrigo está complementando aqui, dizendo que ele também não pode trabalhar nessa atividade com mais de 50 anos. Então, se ele começar com 40, ele não consegue atingir essa idade mínima de 15 anos. Então, precisa ter uma fórmula aí para também corrigir. Mas nós vamos estudar. Eu estou entendendo bem a sua colocação. Não estou me comprometendo, mas vou estudar. Tá bom? Obrigado. Obrigado, nobre relator, e eu sei da vossa sensibilidade, e esse é o motivo de eu estar me atendo justamente a esse tema, que foi inclusive assunto da minha monografia na época quando eu terminei a faculdade, 16 anos atrás. Então é um assunto que eu tenho um carinho especial, porque conduz pessoas, que eu falei, atividades insalubres, perigosas ou penosas. Claro que esse caso do exemplo do mineiro de carvão é um caso o mais emblemático, mas atinge outras profissões, no caso das pessoas que trabalham em empresas lá em Joinville, por exemplo, que estão no forno de uma empresa como a Tupi, em que essas pessoas, você vê na cara dela que ela tem uma degradação, envelhece muito rapidamente, mas no caso do mineiro de carvão, a idade média de eles falecerem devido à pneumoconiose, esse pulmão negro, é 40 anos, 42 anos, eles falecem. Eles não têm condições mesmo de trabalhar mais tempo do que isso. Mas pode acontecer caso de alguém começar a trabalhar nessas minas com 40 anos de idade e não vai conseguir ter acesso a esse benefício. Então, já que a ideia, o objetivo dele é garantir as pessoas terem acesso ao benefício para que elas possam sair
do mercado de trabalho, ainda em condições de ter o mínimo de vida após a aposentadoria, se ele vai exercer uma atividade comum depois, que a lei obriga isso também, não pode exercer uma atividade especial, quem se aposentou na especial não pode voltar a exercer uma atividade, né, continuar nela, na especial. Isso é o que diz a lei, na prática acaba acontecendo. Mas na lei diz que a pessoa que se aposenta na atividade especial, ela não pode continuar trabalhando numa atividade especial, até porque o objetivo dela é a precaução, é prevenir que essa pessoa aconteça algum acidente de trabalho, que ela está mais vulnerável, né? E não podemos pagar para ver que aconteça algo mais grave. E eu levantei aqui a questão dos eletricitários, por exemplo, que trabalham em altas alturas em linhas de transmissão, por exemplo, que também é um caso desse aposento com 25 anos de atividade, né, insalubre. Então esse é o apelo que eu faço a Vossa Excelência, nobre relator, não só talvez nossa proposta, como foi nossa emenda 67, a proposta ao parecer, a PEC número 6, possível seja excluída a idade mínima, como foi o caso do BPC ou do rural, ou reduzir ela, como foi na Lei Orgânica da Previdência, relator, em 1960, quando foi criada a aposentadoria especial, lá na época era 50 anos de idade. Então na LOPS, Lei Orgânica da Previdência, em 1960 era 50 anos de idade. Depois que foi excluída a idade da aposentadoria especial. Hoje não existe, né, na aposentadoria especial, mas quando foi criado esse benefício, a idade era 50 anos. Então talvez essa idade seja algo, se chegue a um meio termo entre a proposta nossa e a de Vossa Excelência, que é colocar uma idade mínima para quem exerce atividades especiais. Era essa a nossa contribuição. De novo, parabenizar a Vossa Excelência, deputado Marcelo, deputado Silvio, pela condução desse centro de trabalho, e a todos os membros da comissão. Eu tenho certeza que chegamos a um bom termo na votação do parecer ainda hoje ou amanhã. Obrigado.